O primeiro ponto que eu trago aqui é aquela projeção de blocos que a gente fez lá no início da Série B, né? Tava eu, Luigi e Nicolas aqui no programa e nós projetamos quanto o Bahia precisaria por bloco, dividimos em bloco de 6 jogos, deixando 2 jogos para o último bloco. E o Bahia hoje, ele precisaria, né, para poder terminar dentro daquela projeção, faltam 11 pontos. Então, para esses próximos 6 jogos, o Bahia precisa fazer 11 pontos. Tem 3 jogos fora, 3 jogos em casa. Todos os times têm 3 jogos fora, 3 jogos em casa, né? O levantamento que o Nicolas fez. Então, o Bahia, a gente projetou que no último bloco o Bahia não faria nenhum ponto, seria Guarani em casa e CRB fora, e seria necessário o Bahia fazer 11 pontos nesse bloco da agora. Mas a gente pode redistribuir isso. A gente pode botar 3 pontos para o último bloco, seria uma vitória contra o Guarani em casa, e 8 pontos para esse bloco da agora, né, ao invés de 11. E aí o Bahia já tem um ponto conquistado contra o Operário e precisaria fazer 7 pontos nos próximos 4 jogos. Brusque em casa, Brusque e Vila Nova em casa, e Grêmio e Novo Horizontino fora, que é uma coisa completamente factível. Mesmo com o desempenho ruim do Bahia, os adversários também vêm desempenhando ruim. Se a gente pega e projeta o aproveitamento atual, né, do Bahia, do quinto colocado, dos times que estão ali próximos do G4, o Bahia projetaria 62 pontos no final, um pontinho abaixo daquela nossa projeção inicial de 63. O Vasco, que é quarto, projeta 58 pontos no final, ou seja, o Bahia teria 4 pontos de vantagem ainda em cima do quarto. E o Ituano, que é o quinto, daria 55 pontos. Isso projetando o aproveitamento completo do campeonato, de todas as rodadas. Mas aí você pode argumentar, não, mas o aproveitamento do Bahia nos últimos 6 jogos, nos últimos 5, nos últimos 10 jogos é menor do que foi lá no início. Então, se a gente faz essa projeção linear, isso vai ficar incoerente, né? Vai ser uma coisa que vai estar errada. E aí a gente fez uma projeção pegando o aproveitamento, né? Pegamos ali os 10 primeiros colocados e pegamos a pontuação atual, pegamos o aproveitamento desses 10 colocados dos últimos 5 jogos e dos últimos 10 jogos e projetamos para os próximos 6 esse aproveitamento de 5 e de 10. Então, pegando o aproveitamento do recorte de 10, que é um recorte maior, Cruzeiro campeão com 84, Grêmio segundo com 61, Bahia em terceiro com 59 e o Ituano, que é quem tem o melhor desempenho dos 10 primeiros, exceto o Cruzeiro, né? Tira o Cruzeiro da conta, vamos esquecer que o Cruzeiro existe. Então, dos 9 primeiros ali, Ituano é o que tem o melhor aproveitamento, entraria no G4 com 57. Criciúma ficaria com 56 e quinto, e o Vasco, que é quem está pior nessa projeção aí, com 55, em sexto. E se a gente pegar o aproveitamento de um recorte menor, que são os últimos 5 jogos, Cruzeiro em primeiro com 87, Grêmio em segundo com 64, Bahia em terceiro com 58, Criciúma em quarto com 57, Sampaio em quinto com 57 e Ituano em sexto com 57. Criciúma, Sampaio e Ituano com 57 brigariam ali pela última vaga, né? Essa disposição que está agora é de acordo com os critérios de desempates atuais, né? Isso pode mudar porque vão ter aí confrontos diretos e jogos, né? E os confrontos diretos, o levantamento que o Nicolas fez, ele é uma outra coisa que nos ajuda, porque nós não temos confronto direto, né? E não temos o confronto direto contra o Grêmio, né? A gente tem um contra o Grêmio, isso. A gente tem o confronto direto contra o Grêmio, mas digamos assim que o Grêmio é quem tá acima. Eu tô falando olhando para baixo, né? Olhando do terceiro para baixo, né? Do Bahia para baixo a gente não tem confronto direto. E aí tem Sport Vasco, Vasco e Criciúma, Londrina e Grêmio, Londrina e Sport, Criciúma e Ituano, Vasco e Sampaio, Londrina e Ituano. Além disso, a gente tem Ituano e Sport que ainda jogam com o Cruzeiro. Aí não dá para saber como é que o Cruzeiro chega, né? Porque com o Ituano vai fazer jogo duro, porque é o jogo do título, né? Comemoração lá, o jogo da festa. Deve querer ganhar o jogo Cruzeiro. Mas contra o Sport fora de casa, a gente ainda não sabe se o Cruzeiro vai ser o Cruzeiro ou se não vai ser aquele, vai ser um Cruzeiro mais relaxado por já ter garantido aí. Mas ainda é o Cruzeiro, né? Ainda é o Eu acho campeão. que o Cruzeiro vai querer bater o recorde do Corinthians. E se for assim, é bom pra gente também esse jogo contra o Sport aí, que o Cruzeiro joga agora. O próximo jogo é contra o Ituano em casa e depois é contra o Sport fora. Então são 2 jogos aí que uma derrota aí
do rival do Cruzeiro, seria bom pra gente. É isso, e tem aquela análise que você fez, Nicolas. Traga aí aqueles números, aquela análise dos jogos dentro e jogos fora do Bahia. Assim, é a questão, né? O Bahia, ele tem que melhorar o seu aproveitamento contra times do que brigam contra o rebaixamento, né? Eu separei os 8 times da Chapecoense para baixo. E em casa, o Bahia acabou tendo um aproveitamento de apenas 41%, né? Porque a gente perdeu para o Novo Horizontino e a Chapecoense, né? Que foram os jogos que culminaram com a demissão de Guto. E depois disso a gente ganhou do Náutico, do CSA e empatou com o Operário, né? Então, depois da saída de Guto, a gente teria 7 pontos aí em 9. Mas pegando o aproveitamento geral, seriam, seriam 7 pontos de 15 pontos disponíveis, né? 46% para ser mais exato. Isso aí, se o Bahia fizer isso aí, esses 46% também, replicar os 46%, replicar o aproveitamento contra o G8 fora de casa, né, que perdeu para todo mundo, só empatou com o Londrina e com o Criciúma, o que significa que seria uma derrota para o Grêmio. E também tivesse, vamos pegar o CRB aí, né, como um grupo separado dele, né, que a gente acabou não jogando contra o CRB, então vamos botar um empatezinho. A gente chegaria a 59. Mas se a gente pegar o CRB como um grupo, né, com, com a Tombense ali e com a Ponte Preta, a gente acabou perdendo tanto para a Tombense quanto para a Ponte Preta fora de casa. Então seria um aproveitamento de 0%, né, para replicar para o nosso querido CRB. CRB. Agora, o surpreendente é o aproveitamento do Bahia contra os times do Z8 fora de casa, né? Seria o Z8, né, os 8 últimos. A gente ganhou do Náutico, ganhou do Brusque, ganhou do Operário, ganhou do Guarani e empatou com o CSA e Vila Nova. Esse último jogo aí contra o Chapecoense foi o único jogo contra o time do Z8 que a gente perdeu. Só que só tem mais um jogo contra o time do Z8, que é contra o Novo Horizontino, inclusive o próximo de agora. Então, se a gente colocar esse 66% aí, né, que vamos arredondar aí para 2 pontos, que não tem jogo que tem 2 pontos, mas É impossível, né? não tem jogo que tem 2 pontos, mas a gente também não tem jogo de 9%, né? Então eu arredondei para 0. Então eu deixei os 2 pontos lá, tá? Pode ser um ponto aí, um ponto contra o Grêmio lá, né? Pode ser também. Então eu deixei 2 e 0 mesmo. Aí daria 58 pontos com um empate. Se você for do empate para o CRB, seriam 9 pontos. E aí seria o suficiente para chegar a 58 ou 59. E isso aí não é o suficiente para a gente chegar na nossa meta lá de 61 que a gente estava planejando aí. Mas são aqueles 58 projetando para as próximas 6 rodadas o aproveitamento das últimas 10 rodadas, que seria 59, e 58 se for das últimas 5, né? Então, assim, velho. Parece ser suficiente. Sim, é baixo, é baixo, é. Eu acho, há 10 rodadas atrás eu diria que 58 pontos seria suficiente, diria que não. Mas os adversários também estão desempenhando abaixo, pô. Então, me parece, né? Seria muito apertado, porque o Bahia ia chegar na última rodada, né? 58 pontos e Criciúma, Sampaio e Ituano com 57 seria aquela última rodada na mão lá, né? Apreensivo, né? Trincado com o Bahia jogando fora contra o CRB, né? Mas parece factível, parece possível, né? Mesmo que o Bahia mantenha esse desempenho ruim aí, subir, né? Então, meu amigo, se esse acesso não vier, vai ser. Vai entrar pra história, porra. Vai entrar pra história. Vai ser a maior farrapada da história. Vai ser igual o título do Flamengo de 2009, entendeu? Que o Flamengo passou 37 rodadas sem ser líder e foi líder na última, pô. Entendeu? Mas aí, Alexandre, eu acho que a demissão de Henderson tem um pouco do receio de acontecer aqui, de acontecer uma farrapada. Eu acho que essa mudança de rumo abrupta aí foi por conta de um receio de o time entrar numa rota aí, um espiral ruim, né? Aqueles espirais de 2020 e 2021, né? De passar 10 rodadas sem ganhar aquelas coisas, né? Exatamente. Agora é aquela, né? Quando a gente analisa os confrontos diretos, pô, o Londrina tem 3 confrontos diretos, o Vasco tem outros 3, o Sport tem outros 2, né? Então, se ganhar um e perde outro, no fim das contas, a distância se mantém, né, pro Bahia. Cada um anda 3 pontos, mas não é o suficiente, né? Esses confrontos diretos ajudam muito o Bahia, porque eles não... Primeiro porque dificulta a tabela dos adversários, né? Porque se é confronto direto significa que o time está lá brigando para subir. Então, além de ser um time interessado no campeonato, porque, por exemplo, o CRB hoje em dia já não é mais um interessado.
A Tombense também não é mais interessado. Ô, Tombense. O Tombense não é mais um interessado, né? E assim, e a Ponte Preta, diria, né? Apesar que a Ponte Preta ainda tem uma esperançazinha aí, porque vem numa crescente, né? Mas ainda assim não é o suficiente para chegar. Então, a gente tem, os nossos adversários têm concorrentes motivados, enquanto os concorrentes do Bahia são motivados também, mas por outras razões, né? Porque o Bahia tem 4 confrontos contra o Z8 agora, né? O que é uma coisa, sendo 3 em casa. É contra o Brusque em casa, contra o Vila Nova em casa, contra o Guarani em casa, além do Novo Horizontino fora, que é o próximo. Então, 4 de 6 confrontos do Bahia são contra adversários do Z8. Sendo que, se o Bahia ganhar 3, já é garantido o acesso, né? Porque agora não mais porque o Ituano ganhou. Mas ficaria muito difícil. Para o Bahia ganhar 3 e não subir, ele teria que perder as outras 3 e o Ituano ganhar 6. Né? Então, se o Bahia ganhar 3 dos 4 jogos, se ganhar só os que tem em casa, é praticamente selado o acesso. Se ganhar, se ganhar do, se ganhar o próximo jogo contra o Novo Horizontino e o Ituano perder, né, o próximo jogo que é contra o Cruzeiro, que é o jogo da festa, que é perfeitamente factível, essa distância aí, essa distância para o acesso já diminui absurdamente, né? Então, ao mesmo tempo que se você olha assim, você fica com aquele medinho, querendo ou não, velho, tá muito na mão, tá muito na mão. É praticamente impossível que o Bahia não suba. Só que aí os caras estão fazendo Vão dizer força que a pra gente buscar tá o zicando. impossível. Vão dizer que a gente tá zicando, viu, Nicolas? É porque os caras estão fazendo força pra buscar o impossível, pô. É a diretoria do impossível. Se eles têm 1% de chance de cair, como a gente estava em algum momento na Série A do ano passado, eles vão atrás. Pô. É dose. Velho, assim, ó, Novo Horizontino tem que ganhar, porra. Tem conversa, entendeu? Tem que pegar o Novo Horizontino, terça-feira, e ganhar. Que seja 1-0 gol cagado. Que aquele gol cagado do Operário venha novamente, porra. E a gente ganha, tá ligado? Assim, se empatar e o Ituano perder pro Cruzeiro, a distância meio que ainda seria de 2 rodadas, né? Mas Mas ainda assim ficaria nervoso. Porque diminuiria a distância para 3 pontos. o problema é aquela coisa, né? Porque se você olhar pra rodada, o Bahia joga na terça. Cruzeiro e Ituano fecha a rodada na quarta, 21h30, né? Aí o Bahia empata com o Novo Horizontino, vai ter toda aquela carga negativa de não ter ganhado um time que tá lá por baixo, tal, aquela história toda. E aí o Cruzeiro ganha do Ituano. Aí vai falar, olha aí, ó, se livrou porque o Ituano não fez a parte dele, entendeu? Então, assim, a forma de olhar ela é muito ruim, entendeu? E aí o Bahia vai para um jogo contra o Brusque, dentro de casa, extremamente pressionado pela própria torcida. Não é pressionado por tabela, por nada, né? Pela própria torcida. Então, o ganhar do Novo Horizontino, ele tem uma importância muito maior do que os 3 pontos, entendeu? É aquela coisa de distensiona, acomoda a torcida. A gente vai até olhar com aquele ponto, porra, o problema era Anderson mesmo. Anderson saiu, já mudou. A gente já vai. Velho, tenho certeza que a gente já vai olhar para esse jogo com outra visão, né? Com mais cuidado, com mais carinho, com mais respeito por algumas situações. Porque, tipo, ó, não, isso aí era Anderson, isso aqui a gente já viu uma diferença tal. E aí, porra, vai pegar o Brusque em casa, porra. E aí, se o Bahia consegue emendar 2, ganhar do Novo Horizontino fora e ganhar do Brusque em casa, aí tá beleza. E assim, ó, eu vou relembrar uma mensagem que eu mandei em agosto, 15 de agosto. Eu resgatei essa mensagem hoje. Eu falei, olha, na sequência que o Bahia vai fazer 2 fora, 4 fora e 1 em casa, que era a sequência Criciúma, Sport, Operário, Chapecoense e Novo Horizontino, o ritmo de pontuação do Bahia vai cair. E aí vai ter muita gente tocando terror que o acesso está comprometido, vai trocar terror de 2015, aquela história toda. Só que depois, na sequência, o Bahia vai fazer 3 em casa e 1 fora, que é Brusque, Vila Nova e Guarani em casa e Grêmio fora. E aí o ritmo tende a subir. Então, se o Bahia, nessa sequência de 4 fora e 1 em casa, né? O Bahia perdeu o ponto, digamos assim, contra o Operário, que era para ter feito 3 contra o Operário, só fez 1, e o Bahia recupera isso contra o Novo Horizontino, o Bahia vai agora para a sequência de 3 em casa e 1 fora, tranquilo, pô. Mais tranquilo, digamos assim, né? Assim, o acesso ainda tá na mão, sabe? Porque, tipo, se acontece o que você falou aí, de ganhar no Novo Horizontino e ganha do Brusque, pô, acabou,
tá ligado? O Ituano teria que fazer um aproveitamento de tipo de campeão, não é nem de campeão, né? Ia ter que praticamente ganhar os 6 jogos restantes. Se perder pro Cruzeiro, acabou, né? Pro Ituano. Aí o Bahia teria que ser ultrapassado por outros 2 times. Além de ser ultrapassado pelo Vasco, que digamos, que tá numa espiral ruim, Pior que o nosso. muito pior que a nossa, ainda teria que ser ultrapassado por outros 2 times, pô. Porque, tipo, como tem os confrontos diretos, o Bahia não consegue ser ultrapassado por 3 times, né? Não consegue. Tipo, teria que ser um negócio muito fora de série e muitos astros se alinharem para o Bahia ser ultrapassado por 3 times. Então, o Bahia teria que ser ultrapassado pelo Vasco e por mais um, pô. Isso aí é muito improvável. Ainda mais com o Bahia ganhando 2 jogos seguidos, tá ligado? Então, pô, velho, tipo, quanto mais você olha pra tabela, pros adversários, pro, pro contexto, pelo tanto de rodadas que falta, tudo você olha assim, pô, é impossível o Bahia não subir. Só que aí você olha pro Bahia, e aí é foda, porra. Aí a gente olha pra gente e fala, é possível. Ai, meu Deus do céu.